A paz do Senhor, queridos. Então vamos começar o nosso testemunho. Antes de começar o testemunho, eu quero ler a palavra do Senhor, que está escrito no livro de Isaías, no capítulo 42. E diz assim a palavra do Senhor: E guiarei os cegos pelo caminho que nunca conheceram. Fá-los-ei caminhar pelas veredas que não conheceram. Tornarei as trevas em luz perante eles, e as coisas tortas farei direitas. Estas coisas lhes farei, e nunca os desampararei. Também mais uma palavra que isso diz muito a respeito do meu testemunho de restauração pessoal, do meu testemunho de restauração espiritual. Essa passagem se encontra no livro de Jeremias, está escrito lá no capítulo 18. Veja o que diz a palavra do Senhor. Então essa palavra foi a primeira palavra que o Senhor trouxe a mim, sem que eu ao menos soubesse entender a Bíblia, sem que eu ao menos tivesse interesse em ler a Bíblia. Mas através dessa palavra o Senhor falou muito ao meu coração e aí veio o início do meu testemunho, o início do meu caminhar com Cristo. Eu tinha uns 10, 11 anos de idade, eu aceitei o Senhor Jesus Cristo como meu único, suficiente e eterno Salvador. Desde então, foram meses, né, na presença do Senhor, depois que eu depois que eu aceitei o Senhor Jesus Cristo como meu Salvador. Então eu me batizei, né, aceitei e me batizei. Mas acontece que eu não entendia nada. Não sabia quem era Jesus, não sabia o propósito dele, o porquê dele ter morrido na cruz, eu não sabia nada. Entendeu? Então, pelo fato de não saber, então não houve a conversão verdadeira. Houve apenas a aceitação. Amém? Então, prosseguindo com isso, fui vivendo a minha vida, prossegui a minha vida, me afastei, fui pouco a pouco me afastando, porque a idade ela não me permitia ainda buscar ao Senhor. Na verdade, não era a idade, eram as coisas do mundo, o desejo, o sonho que eu tinha desde a infância na área musical, fez com que eu deixasse tudo e fosse rumo a esse sonho. Mas esse sonho ele permanece. Só que porém agora estou seguindo ele de acordo com a vontade do Senhor. Amém? Então nessa busca pelos sonhos eu me afastei do Senhor, eu me envolvi com coisas deste mundo, com coisas que não apraz ao Senhor, que com o decorrer dos vídeos vocês vão estar sabendo. Amém? Então eu achando que a vida era isso, prossegui, continuei a minha vida, vivendo a vida como o mundo ensina e como muitos vivem hoje por não saber o verdadeiro sentido, ou seja, o verdadeiro significado de vida. Amém? Porque vida só há mesmo em Jesus Cristo. Não adianta você falar para mim que tem vida sem ter Jesus, porque você não tem vida. Você tá vivendo, mas é uma vida falsa. Fui vivendo em busca de sonhos, em busca de felicidade, em busca de alegria, em busca de formar uma família. Só que o foco de tudo isso era eu mesmo, e somente eu. Mas nada e mais ninguém importava, a não ser eu conseguir o meu sonho. Grande erro esse que eu cometi. Mas conforme ia eu caminhando, prosseguindo a vida que eu tinha, que achava que era vida, sempre tinha pensamentos na minha mente de quem é Deus? Quem é o Senhor Jesus Cristo? Qual a razão da minha existência? E você sabe qual a razão da sua existência? Você conhece Deus? Você sabe quem é Jesus Cristo?
Então, com todos esses questionamentos de quem era Deus, quem era Jesus e qual o motivo da minha existência, a razão da minha existência, todo esse processo eu não conhecia Jesus Cristo e nem acreditava nele. Por quê? Porque o mundo me fez crer que ele não existe, que ele foi apenas um homem, assim como muitos acreditam que ele foi um homem e não Deus. Ele veio em forma de homem, mas que ele sempre foi e é Deus, é um Deus eterno, é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A criação do mundo, Deus, o Senhor Jesus Cristo já existia, já era Deus. O Senhor Jesus Cristo é e sempre será Deus, Filho do Deus Altíssimo, porém ele também é Deus. E de fato eu não conhecia nem entendia o seu sacrifício, o porquê dele ter se sacrificado. Mas hoje, graças ao bom Jesus, ao Senhor dos Senhores e Rei dos Reis, ele me fez entender. E eu já posso adiantar para você que foi por amor a mim, por amor a você, por amor a todos nós, que ele sofreu, carregou sobre si as nossas dores. Durante toda essa caminhada, sem Jesus Cristo, é claro, eu senti um vazio dentro de mim que não conseguia explicar. Eu vivia, em alguns momentos eu sentava e chorava, procurava entender o motivo de tudo aquilo, mas não conseguia compreender. Chorava, mas não era por falta de coisas materiais, não, era um vazio dentro de mim, algo que faltava dentro de mim. Apesar de eu ter tudo, entre aspas, ter tudo, né? Tinha minha esposa, tinha minha casa, o meu trabalho. Então, apesar de ter, entre aspas, tudo que eu precisava, havia um vazio dentro de mim. E esse vazio só foi preenchido depois que eu conheci o Senhor Jesus Cristo de fato, depois que eu me rendi aos seus pés, depois que eu busquei o Senhor Jesus Cristo de todo o coração. Esse vazio foi e está sendo preenchido, porque não há vazio que o Senhor Jesus Cristo não preencha. Porque ele é a paz, é o príncipe da paz, ele é a alegria e ele é luz. Ele traz alegria, ele traz a paz. Creia nisso, creia no Senhor Jesus Cristo. Creia que ele te ama também e que ele quer você caminhando com ele. Se você tem um vazio dentro de você, está procurando preencher com drogas, com sexo, com dinheiro, com riquezas, pessoas não vão preencher esse teu vazio. Só o Senhor Jesus Cristo preenche. E o mais interessante é que as coisas deste mundo, o sonho, o desejo de fama, de ser reconhecido pelos homens, me afastava cada vez mais e mais do Senhor. E eu perdendo a essência da vida em busca de um sonho que não era uma corrida minha, da forma que eu estava fazendo, mas é um propósito de Deus da forma que Ele quer. E este sonho eu estou vivendo, seguindo o conselho do nosso Deus, seguindo a direção dEle. Espero que você alcance também o objetivo da tua vida, mas colocando diante do Senhor aquilo que apraz a Ele, para que Ele cumpra os teus propósitos. E a gente faz planos, porém é os planos do Senhor que prevalecem nos nossos. Veja a palavra do Senhor, o que diz a respeito disso. Mesmo tendo toda aquilo que eu achava que era necessário para a minha felicidade, dentro de mim não tinha paz, dentro de mim não tinha alegria e dentro de mim não tinha nada preenchido, somente o vazio. Não era dinheiro que preenchia, não era o sexo que preenchia, não era bebida e tampouco drogas, porque drogas longe de mim. Mas eu cheguei a experimentar bem pouco e graças a Deus não prossegui com isso.
Graças a Deus. Para você, jovem, que está assistindo esse testemunho, não experimente nenhum tipo de droga. Ela começa te dando prazer e depois ela destrói a tua vida e não tem mais volta. Amém? E cuide do teu corpo, porque ele é templo do Espírito Santo de Deus. E o sonho parecia mais distante, mais distante. Então foi preciso o Senhor entrar na minha história para que essa situação mudasse, para que eu voltasse a sonhar, para que eu voltasse a ter um foco e para que eu caminhasse segundo este foco, que agora o foco é o mesmo ainda, mas agora é para a honra e glória do Senhor Jesus, não para a minha honra nem para a minha glória, pois não sou digno, Ele sim é digno de honra, de glória, de louvor e de adoração. Acredite no Senhor, creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. E a paz e a alegria você terá no teu coração. Digo isso em verdade, digo isso porque eu vivo isto. Agora sim eu vivo, mas antes não, mas agora eu vivo. A gente muitas vezes coloca planos em nossas mentes, em nossos corações, mas a palavra do Senhor diz que são os planos dele quem prevalece, ou seja, os nossos, quando não colocado diante dele, há frustração, mas quando a gente coloca diante dele, o que ele tem para nós é melhor do que aquilo que a gente está querendo. Veja a palavra do Senhor o que diz em relação a isso. E continuando a viver com foco. Talvez um foco inocente, porém não era dentro da vontade do Senhor. Então eu cometi vários deslizes. Claro que as pessoas, quando elas estão distante do Senhor Jesus Cristo, ela acha que está fazendo o que é certo. Então ela vai vivendo de acordo com aquilo que ela acha que é certo. Então eu vivi em fornicação, cometi adultérios, magoei pessoas, certo? E o egoísmo dentro de mim não ia embora. E uma das primeiras coisas que o Senhor me mostrou foi isso, que eu estava sendo egoísta. E nisso o Senhor me libertou, me curou, porque é um Deus que cura. Ele cura enfermidade. A enfermidade não é só aquela visível. Enfermidade é aquilo que você tem dentro de você e às vezes não sabe. Que é, por exemplo, o desejo de mentir, o desejo de roubar, o desejo de falar falsidade, de levantar falso testemunho, o desejo de adulterar, de trair a esposa, de trair o marido. Enfim, isso também é enfermidade. Enfermidade não é só aquela que você sente na carne, não. Enfermidade é por dentro também, que muitas vezes a gente está enfermo por dentro e não sabe. A maioria está enferma espiritualmente falando. Tem muita gente que dorme, está dormindo na enfermidade e não busca uma ajuda porque não sabe onde buscar. Então busca em médicos, busca em dinheiro e nada resolve. Se a sua enfermidade é sexo, se a sua enfermidade é droga, se a sua enfermidade é uma doença da carne mesmo, pode ter certeza que o Senhor Jesus Cristo, Ele é o que restaura. Ele é o que restaura, Ele é o que cura, Ele é o que transforma e Ele é o que liberta. Só Ele pode te transformar, mas para que Ele transforme você, você precisa abrir o teu coração e entregar os teus caminhos ao Senhor, para que com isso Ele possa derramar sobre você a sua paz, a sua alegria e preencher o teu coração de esperança, porque o Senhor Jesus Cristo, Ele é a esperança. O Senhor Jesus Cristo é amor. Ele morreu na cruz por todos nós. Ele é amor, Ele é esperança. E sem Ele não há vida. As pessoas dizem que eu estou bem, eu estou feliz, mas na verdade elas não estão. Porque ninguém pode fazer nada, ninguém está feliz, ninguém tem paz sem o príncipe da paz. A palavra do Senhor diz que sem mim nada podeis fazer. Isso está escrito lá no livro de João.
Sem mim nada podeis fazer. Isso é o Senhor Jesus Cristo falando. Então, se sem Ele a gente não pode fazer nada, como nós podemos ter paz? Ter sucesso nos nossos planos? Como nós podemos ter sonhos realizados? Sem Jesus nós só temos frustração. Porque o mundo nos ensina a isso. A viver batalhando aquilo que não é para a gente batalhar. Ou seja, correndo uma corrida que não é para a gente correr. Quando na verdade a gente tem que descansar, entregar os nossos caminhos ao Senhor, confiar nele e tudo, absolutamente tudo Ele fará em nossas vidas. E o meu conselho é, busque ao Senhor enquanto se pode achar. Não deixe para amanhã, porque o amanhã não existe. O amanhã não existe. Hoje e agora é o momento. Porque se Ele voltar agora e você estiver com Ele, você está tendo a oportunidade da vida eterna. E se você não estiver com Ele, quando Ele voltar, a sua chance acabou naquele instante, ou nesse instante. Porque a nossa oportunidade é agora. Aceita o Senhor Jesus Cristo como um único, suficiente e eterno Salvador e reconhece Ele em tua vida como teu Salvador, como teu Redentor, porque foi para isso que Ele morreu, para dar vida a cada um de nós. Porque se o Senhor Jesus Cristo não tivesse morrido naquela cruz, nós não teríamos chance nenhuma. Como a palavra do Senhor diz, andávamos como ovelhas desgarradas, ovelhas sem pastor, andávamos sem caminho, sem rumo. Na verdade, aqueles que não estão em Cristo, eles têm um rumo, e o rumo dele é para o fundo do poço. Então o Senhor Jesus Cristo, Ele nos dá a oportunidade de viver uma vida verdadeira na presença dEle. Então entrega o teu caminho ao Senhor, entrega, não deixe para amanhã, e não olhe as circunstâncias ao seu redor, porque a maioria das pessoas não querem o teu bem. As pessoas não querem o teu bem, mas o Senhor Jesus Cristo sim, Ele quer. Eu digo isso porque a palavra de Deus diz, maldito o homem que confia no outro homem. Então Ele diz isso por quê? Porque nós temos que confiar somente nele, só no Senhor Jesus Cristo. Então, esse é um trecho do meu testemunho. Espero que tenha edificado vocês. E não deixe de assistir o próximo. Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém.